O vício em jogos de videogame tem passado a ser considerado um problema de saúde mental pela Organização Mundial de Saúde. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Os principais pontos para analisar se existe o vício instalado é observar o tempo de uso dos jogos, quando o indivíduo começa a trocar as situações virtuais as reais e quando existe um problema real e você não consegue administrar esse tempo com os jogos. No caso das crianças e dos adolescentes, a primeira esfera a ser atingida é a escola, com uma queda no rendimento escolar. Quando o ciclo do vício inicia? Esse ciclo ele inicia a partir do momento em que a criança tem o primeiro contato com a tela. Existe uma idade que é recomendada para iniciar esse uso. A partir dos 5, 7 anos de idade seria o ideal. Isso não quer dizer que a criança não possa fazer o uso antes disso. E qual é o tempo do uso, desses eletrônicos durante o dia? Crianças em torno de 5 anos, 1 hora por dia com intervalos. Com crianças de 10 anos ou mais, podemos considerar 2 horas por dia intervaladas. No caso de um único jogo, a criança poderá usar por 1h30 aproximadamente. Nós podemos falar sobre a audição, que geralmente eles usam fone de ouvido num volume que não é permitido, a síndrome do olho seco, que a luminosidade da tela provoca isso, causando uma irritabilidade parecida com conjuntivite, e a postura, porque nessa fase a criança está em desenvolvimento. Então é importante observar esses fatores. E qual é o momento de procurar a ajuda de um psicólogo? Aí esse recado vai para os pais. Quando você observar que a criança tem deixado de fazer tarefas do dia a dia, como tarefas de casa, tarefas escolares, e começa a focar mais, a se dedicar a maior parte do seu tempo em jogos, é o momento de procurar o psicólogo. E é necessário que o profissional faça uma boa avaliação do quadro pelo fator de que o vício ele pode vir agregados com outros problemas, como por exemplo o déficit de atenção, a ansiedade, a introversão, fobia social, e isso pode estar camuflado e merece uma investigação. É importante. Os jogos eles não são nocivos porque eles nos ajudam no planejamento, no desenvolvimento cognitivo, com estratégias. Ele passa a ser nocivo a partir do momento quando não há um controle do uso. Então, os pais precisam ficar atentos a isso. Qual a melhor dica para os pais não terem problemas com os seus filhos em relação a isso? É colocar o computador, por exemplo, numa área onde as pessoas circulam, averiguar com o seu filho o que ele tem se interessado na internet, por quais jogos ele tem tido interesse, procurar saber se está dentro da faixa etária indicada para ele. É importante você aproximar do seu filho, conversar com ele e explicar que no mundo real tem sim os seus perigos e que esses perigos eles foram migrados para o mundo virtual. A psicologia, ela nos dá 3 pilares da felicidade. O primeiro é o sentido, o segundo é o pertencimento e o terceiro é a realização. E o mais interessante é que os jogos oferecem esses 3 pilares da felicidade, ou seja, ele dá prazer. E aí a grande charada da questão, eu diria que bem trabalhoso, é começar a proporcionar sentido na vida de uma criança, fazer com que ela se sinta pertencida num ambiente, e o terceiro ponto, que ela se sinta realizada. Uma criança, um adolescente, ele exige dos pais um direcionamento da vida, e talvez seja isso que esteja faltando para o seu filho. Bom, o assunto de hoje é esse. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe para que essa informação chegue a mais pessoas. E até o próximo vídeo.